Na Rua das Mangueiras, uma típica rua tranquila de bairro residencial em Campinas, interior de São Paulo, morava a família Mendes, João, pai dedicado e eletricista autônomo, Renata, professora de ensino fundamental, e a pequena Sofia, uma menina de 8 anos, curiosa e doce, que tinha nos olhos a inocência e o brilho de quem vê o mundo com encantamento. Completando a família, havia o Thor, um vira-lata caramelo de porte médio, pelagem curta e olhar sempre atento. Thor havia sido adotado 3 anos antes, ainda filhote, depois de ser encontrado por João em uma caixa de papelão perto de uma obra. Estava fraco, faminto, e com um dos olhinhos infeccionado. Contra a vontade inicial de Renata, que não queria mais uma responsabilidade em casa, João insistiu. A gente sempre dá um jeito. Olha a carinha dele, Rê. Foi Sofia quem deu o nome. Thor, porque ele é forte como um super-herói. O cachorro cresceu entre brincadeiras no quintal, carinhos no sofá e algumas travessuras que renderam boas risadas, como o dia em que entrou na lavanderia e rasgou um pacote inteiro de sabão em pó, espalhando o conteúdo pela cozinha inteira. Com o tempo, Thor virou parte da rotina, da família, e principalmente o protetor de Sofia. Dormia na porta do quarto da menina e só comia depois que ela o alimentava. A casa da família era simples, mas aconchegante. Com muros baixos, um pequeno jardim na frente e uma rede vermelha na varanda onde Renata costumava corrigir provas nas tardes mais quentes. Os vizinhos se conheciam pelo nome, trocavam cumprimentos, às vezes, recipientes de comida e uma lasanha, uma fatia de bolo, ou um pote de feijão fresco. Na casa ao lado, vivia o Sr. Alfredo, um idoso de quase 80 anos, viúvo e reservado. Tinha o hábito de molhar as plantas todas as manhãs e cumprimentar Thor com um assobio discreto. Sofia, curiosa, costumava fazer perguntas sobre ele. Mãe, por que o Sr. Alfredo sempre fala sozinho? Renata, pacientemente, respondia. Às vezes, filha, quando a gente mora sozinho, conversar com a gente mesmo ajuda a passar o tempo. Ele sente falta da esposa, sabia? E por que ele não vem aqui em casa? Ele gosta de ficar quietinho no canto dele. Mas a gente tá sempre de olho. Era esse senso de cuidado comunitário que mantinha a rua unida, mesmo nos dias difíceis. E Thor parecia ser parte essencial dessa rede invisível que ligava as pessoas. Sempre alerta, sensível a qualquer mudança, como se entendesse mais do que um cão deveria ser capaz. Numa dessas tardes preguiçosas de sábado, João e Sofia jogavam dominó na sala enquanto Renata preparava um café com um bolo de fubá. O cheiro doce se espalhava pela casa, enquanto Thor dormia aos pés da cadeira da menina. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que pareciam carregar memórias na melodia. Papai, você acha que o Thor entende quando a gente fala? João sorriu, mexendo as peças do jogo. Acho que sim. Ele entende o que a gente sente, principalmente. Sabe quando você tá triste, feliz, com medo? Eles têm esse dom, filha. Melhor que muita gente. Então ele sabe que eu amo ele? João se abaixou e passou a mão na cabeça do cão, que apenas abriu um dos olhos e deu uma abanada de rabo preguiçosa. Ele sabe, com certeza. Naquele momento, a casa era puro aconchego. Nenhum sinal de que algo estava para mudar. Mas, como a vida sempre guarda surpresas, o que viria nos próximos dias colocaria à prova não só a inteligência do Thor, mas também a conexão profunda entre aquele animal e as pessoas que ele amava. O sol nascia devagar, pintando o céu com tons alaranjados e rosados que se refletiam nas janelas das casas alinhadas da Rua das Mangueiras. Era uma manhã de quarta-feira como outra qualquer. O despertador de Renata tocou às 6h15, e ela levantou devagar, já calculando mentalmente as atividades do dia, aula de ciências no 5º ano, correção das provas da turma do 3º e uma reunião pedagógica no fim da tarde. Na cozinha, o som do café coando preenchia o silêncio da casa, junto com o barulho das torradas no forninho elétrico. Renata vestia sua blusa bege de botão, calça jeans escura e o tênis branco que usava para dar aula, já um pouco gasto, mas confortável. Enquanto isso, João se preparava no quarto,
vestindo um macacão azul com o nome da empresa bordado no bolso. Tinha um serviço marcado para instalar a fiação de um portão eletrônico num condomínio próximo, e depois faria uma visita técnica em uma casa que teve curto no chuveiro. A rotina era puxada, mas ele gostava da liberdade de ser autônomo e ainda mais de poder buscar a filha na escola de vez em quando. Amor, você viu meu cinto de ferramentas? Gritou do quarto. Tá na área de serviço. Do lado do varal. Respondeu Renata, sem tirar os olhos da torrada que começava a dourar demais. Sofia acordou pouco depois, os cabelos castanhos todos embaraçados e um urso de pelúcia agarrado ao peito. Desceu as escadas descalça, esfregando os olhos, ainda entre o sono e a fome. Mãe, hoje tem aula de música. Posso levar meu tamborzinho? Claro, meu amor. Mas come primeiro, senão o professor vai dizer que a baterista chegou fraca, brincou Renata, colocando uma fatia de mamão no prato da filha. Thor, como de costume, já estava de pé àquela altura, rondando a cozinha. Sentado ao lado de Sofia, olhava atentamente cada movimento que envolvesse comida. Mas era respeitoso. Só após o café da manhã da menina é que ele recebia sua ração, com direito a um pedacinho de pão que ela escondia para ele desde pequena. O dia parecia correr sem pressa. João saiu às 7h30 com uma caixa de ferramentas nos ombros, desejando bom dia aos vizinhos que já varriam as calçadas. Renata levou Sofia até a escola, que ficava a 4 quadras dali. Thor ficou em casa, deitado ao lado do portão, observando cada movimento da rua. O tempo passou. Às 10h, o calor já tomava conta do bairro, e os sons da cidade começavam a se sobrepor, o vendedor de ovos gritando na bicicleta com caixa de som, o ônibus que passava pontualmente em frente à casa, os latidos espaçados de cachorros ao longe. No portão da casa do Sr. Alfredo, nenhuma movimentação. Como sempre. O idoso costumava sair para molhar as plantas entre 8h e 9h, com seu regador verde claro e o boné de campanha eleitoral de 5 anos atrás. Mas naquela manhã, Thor notou algo diferente e, embora ainda silencioso, começou a ficar inquieto. Às 11h45, Renata voltou da escola para almoçar e preparar um novo plano de aula. Na cozinha, enquanto cortava legumes, ligou o rádio numa estação que tocava MPB, tentando manter um pouco de paz em meio à correria mental. Thor, quer ossinho? Perguntou, estendendo um bifinho seco. Mas o cachorro recusou. Estava sentado, parado, olhando fixamente para o portão da frente. O rabo não abanava. As orelhas estavam tensas. Renata achou estranho, mas seguiu com o almoço. Deve ser algum gato no muro, esse aí é o guarda da rua. Na escola, Sofia ensaiava com seus colegas uma música com instrumentos de percussão improvisados. Já João, suado debaixo do sol escaldante, apertava parafusos enquanto ouvia o celular vibrar dentro da mochila. Uma mensagem da esposa: o Thor tá esquisito hoje. Tudo, até então, caminhava como qualquer outro dia. Mas o comportamento do cachorro já dava o primeiro indício de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Era como se ele soubesse que alguma coisa, em algum lugar próximo, não estava certa. E ninguém ainda fazia ideia do quanto aquilo mudaria o rumo daquela tarde. Era por volta das 13h15 quando Thor começou a agir de um jeito que Renata nunca tinha visto antes. Enquanto ela lavava a louça do almoço, ouviu um latido forte e seco vindo do quintal. Não era o latido habitual de alerta contra os pombos que pousavam no muro, tampouco aquele latido brincalhão que ele dava quando via Sofia chegando da escola. Era um latido insistente, quase desesperado. Renata enxugou as mãos no pano de prato e foi até a porta da cozinha. Thor! Chamou. Que barulho é esse? Para com isso, meu filho. O cachorro estava parado no meio do quintal, olhando fixamente para o muro que separava sua casa da do Sr. Alfredo. Latia, dava 2 passos para frente, depois voltava correndo até a porta, como se tentasse empurrá-la com o focinho. O rabo estava tenso, orelhas em pé, e os olhos demonstravam agitação.
Renata se aproximou. O que foi? Tem algum bicho aí? Thor deu uma volta em torno dela, latiu de novo e correu até o portão. Parou, olhou para trás e latiu novamente. Ela franziu o senho. Aquilo não era normal. Foi até o portão da frente, olhou a rua. Ninguém. Sol forte, vizinhança em silêncio. Nem mesmo Alfredo aparecia em sua rotina habitual, nenhuma planta molhada, nenhuma cadeira na varanda. Deve estar dormindo, murmurou para si mesma, mas sentiu um leve incômodo. Thor começou a arranhar o portão com as patas. Girava em círculos, como se tentasse chamar atenção para algo específico. O que foi, menino? Fala comigo. Foi então que ela lembrou da mensagem que havia mandado mais cedo para João, ainda sem resposta. Pegou o celular na cozinha e ligou para o marido. Oi, tô no serviço. Deu algum problema? É o Thor. Ele tá muito agitado. Mas de um jeito estranho. Parece que quer sair, tá latindo para casa do Alfredo. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Alfredo? Você viu ele hoje? Não. E agora que eu pensei, ele sempre aparece no portão de manhã. Hoje, nada. Escuta, se o Thor tá assim, tem alguma coisa errada. Vai dar uma olhada. Se quiser, ligo para alguém ir aí. Renata hesitou. Olhou mais uma vez para o cachorro, que agora gemia abaixo, raspando a pata contra o portão com insistência. Vou dar uma passada lá agora. Me avisa qualquer coisa. A voz de João estava mais séria agora. E se o portão dele estiver fechado, chama alguém. Não força nada sozinha, tá? Ela desligou, respirou fundo e foi até a área de serviço, pegando a chave do portão. Thor praticamente explodiu de alegria ao vê-la girar a tranca, mas não era uma felicidade comum, era urgência. Ele correu na frente, atravessou o pequeno gramado da frente da casa e parou em frente ao portão do vizinho, latindo novamente, agora com um tom mais agudo. A casa de Alfredo era silenciosa. Portas fechadas. Nenhuma cortina balançando. Renata se aproximou, bateu palmas. Senhor Alfredo. Tudo bem por aí? Nada. Nenhum som. Thor agora estava uivando, dando pequenos pulos contra o portão. Ai, meu Deus! Renata olhou em volta. Nenhum vizinho na rua. Bateu de novo, com mais força. Senhor Alfredo. Sou eu, a Renata. Tudo certo? Silêncio. Ela encostou o ouvido no portão, tentou escutar qualquer barulho vindo da parte interna. Foi então que ouviu, bem baixinho, um som abafado, como um gemido. Senhor Alfredo? Um novo gemido, mais fraco. Renata gelou. O coração começou a bater mais forte. Meu Deus! Thor, você estava tentando avisar, né? O cachorro olhou nos olhos, como se dissesse a anda logo. Ela correu de volta para casa, pegou o celular e discou rapidamente para o 192. Com a voz trêmula, explicou o que estava acontecendo. Deram instruções para aguardar, mas ela não conseguia ficar parada. Chamou o vizinho da frente, o Sr. Milton, um homem de 60 anos que sempre estava cuidando do carro na garagem. Seu Milton, por favor, vem comigo. Acho que o Sr. Alfredo caiu em casa. Eu ouvi um gemido, mas o portão tá trancado. Sem questionar, ele pegou uma escada e juntos foram até a casa ao lado. Thor não desgrudava. Pulava, chorava, batia as patas no chão. A tensão crescia. Algo estava definitivamente errado. Na primeira hora daquela tarde, antes de toda a correria, Renata ainda tentava racionalizar o comportamento de Thor. Ela tinha visto ele agir estranho antes, latir por causa de gatos, correr atrás de sombras ou até mesmo reagir à sirene de ambulâncias como se aquilo fosse uma ameaça pessoal. Por isso, quando ele começou a latir em direção à casa do Sr. Alfredo, sua primeira reação foi minimizar.
Thor, por favor, você vai acordar o bairro inteiro, disse, já irritada, enquanto ele corria de um lado ao outro, com respiração acelerada. Ela fechou a janela da cozinha para abafar os latidos e voltou a digitar no notebook, tentando focar no plano de aula sobre ecossistemas. O som da digitação misturado com o tic-tac do relógio na parede pareciam distantes, quase irrelevantes diante da agitação que acontecia do lado de fora. Mas Thor não parava. Passava do portão para o muro lateral, uivava baixinho e depois emitia aquele latido forte e cadenciado, que cortava o silêncio da rua como um aviso. Renata bufou, levantou-se novamente e olhou pela fresta da cortina. Será que esse cachorro tá ouvindo algum passarinho? Ouviu outro cachorro? Olhou para o quintal do Alfredo. Tudo parado. Sem sinal de vida. Ela ainda tentou usar a lógica para silenciar o alerta que nascia dentro dela. Se tivesse acontecido alguma coisa, alguém já teria visto, né? Mas Thor era insistente. Aquilo não era normal. O latido vinha com pausas exatas, como se o animal estivesse tentando dizer algo com aquela sequência. Foi aí que Renata perdeu a paciência. Thor, chega. Vem aqui, agora. Ele não obedeceu. Apenas a olhou e voltou a latir, ainda mais alto. Ela pegou a guia pendurada atrás da porta e foi até ele. Encaixou no pescoço com firmeza, tentando puxá-lo para dentro. Você vai me deixar doida hoje, cachorro? Thor resistiu. Plantou as patas no chão, fez força contrária. Choramingava, como se dissesse, você não tá entendendo, escuta. Foi quando ela soltou um grito impaciente. Thor! Chega! É só um vizinho dormindo, é só um dia normal, você tá fazendo drama por nada. A culpa veio segundos depois. Thor olhou com uma tristeza que Renata nunca tinha visto. Deitou-se ao lado do portão, mas os olhos não desgrudaram da casa ao lado. Respirava ofegante, e um leve tremor sacudia sua pata traseira. Naquele instante, Sofia chegou da escola. Veio acompanhada de uma amiga e trazia o tamborzinho na mão. Mãe! O Thor tá doente? Não, filha, respondeu, tentando parecer calma. Ele só tá meio esquisito hoje. Mas ele nem veio me buscar no portão, disse a menina, visivelmente preocupada. Ele sempre vem. Renata se ajoelhou e olhou para o cachorro, tentando fazer carinho. Ei, tá tudo bem, amigão. Vai passar. Mas dentro dela, algo já começava a se mexer. Uma inquietação que ela vinha ignorando desde o fim da manhã. O tipo de sensação que você tenta calar com lógica, com compromissos, com barulho, mas que insiste em voltar. O tipo de coisa que só o instinto sente. Renata suspirou fundo e olhou pela janela mais uma vez. Tentou ver o Sr. Alfredo, nenhuma sombra. A cadeira de balanço ainda encostada no canto. Nenhum ruído. E, mais uma vez, Thor latiu, agora como um grito. Um pedido de socorro. Tá bom, murmurou. Tá bom, Thor. Eu te escutei. Pegou o celular. Disparou uma mensagem para João, o Thor não para. Tô começando a achar que tem algo errado mesmo na casa do Alfredo. A resposta veio rápida, e vai lá. Qualquer coisa, me liga. Sério. Ela olhou para o cachorro, que agora estava de pé, como se soubesse que havia finalmente conseguido ser ouvido. Vamos ver o que você tá tentando me dizer, garoto. E foi ali, ao calçar os chinelos e pegar a chave do portão, que Renata deixou de lado o desejo de silenciar o que não compreendia e decidiu ouvir, mesmo sem saber exatamente o que. Assim que Renata girou a chave no portão e deu os primeiros passos para fora, Thor se transformou. Era como se todo aquele desespero guardado encontrasse finalmente uma brecha para agir. Ele latiu alto, correu até a calçada e depois voltou correndo em direção à casa do vizinho, rosnando baixo, como se quisesse que Renata o seguisse sem demora. Calma, Thor. Tô indo, calma, disse ela, ainda apreensiva,
tentando controlar o passo para não demonstrar o medo que crescia no peito. Mas o cachorro não dava espaço para hesitação. Parava de frente para a casa do Sr. Alfredo, olhava fixamente para Renata e depois empurrava o portão com as patas, emitindo um latido mais agudo, quase como um lamento. Alfredo! Renata chamou mais uma vez, agora mais alto. É a Renata. O senhor tá aí? Silêncio. Foi então que Thor começou a tentar subir no pequeno muro de divisa entre os terrenos. Saltava, apoiava as patas dianteiras, escorregava, mas não desistia. Rasgou parte do estuque com as unhas. Tentava o impossível para se aproximar mais. Meu Deus, Thor, e o que você tá sentindo, hein? Renata voltou para casa, chamou Sofia, que ainda estava tirando o uniforme. Filha, fica aqui dentro. Qualquer coisa, me liga, tá? O celular tá aí na sala. Mas onde você vai? Ver um negócio com o vizinho. Não demora. Fecha a porta e não abre para ninguém. Ela falou com firmeza. Sofia obedeceu em silêncio, percebendo no tom da mãe que algo sério estava acontecendo. Ao voltar para a calçada, Renata tentou empurrar o portão da casa ao lado. Trancado. Ela chamou mais uma vez. Alfredo. Tá tudo bem. Thor uivou. Longo. Sofrido. Depois se deitou no chão, como se quisesse indicar que havia algo, ou alguém, caído lá dentro. Renata puxou o celular e ligou novamente para João. João, ele tá desesperado. Juro. Não é coisa da minha cabeça. O portão tá trancado. Eu já chamei e ninguém respondeu. Escuta, vai até o seu Milton, vê se ele pode ajudar. E se ouvir mais alguma coisa, liga para a emergência. Não espera. Tá, vou fazer isso agora. Antes de sair, abaixou-se ao lado de Thor, que tremia levemente. Você tá tentando salvar alguém, né? Ele respondeu com um olhar direto, fixo, e um gemido que a arrepiou. Renata correu até o portão da casa da frente e chamou. Seu Milton. Seu Milton. É urgente. O homem apareceu devagar, limpando as mãos num pano sujo de graxa. Que foi, vizinha? Acho que o Sr. Alfredo caiu em casa. Thor tá como um louco. Tá tentando entrar lá desde de manhã. E você já chamou? Já bateu? Já. Ouvi um barulho fraco agora há pouco. Tipo um gemido. O rosto do vizinho ficou sério. Ele tirou o boné da cabeça, coçou a testa e disse: Espera aí que vou pegar a escada. Se tiver janela aberta, a gente tenta ver por cima. Enquanto ele pegava o equipamento, Thor se levantou novamente. Estava inquieto. Fez um caminho até a lateral da casa do Sr. Alfredo e começou a bater com as patas no portão menor, que dava para a lavanderia. Por aqui? Renata perguntou. Thor latiu. Uma vez só. Mais forte. Convincente. Milton voltou com a escada e juntos foram até o portão lateral. Forçado, com uma corrente cadeado. Mas a parede da lavanderia ao lado era baixa o suficiente para apoiar a escada. Eu subo, disse Milton. Me dá a cobertura. Se eu ver ele lá dentro, a gente chama a ambulância na hora. Tá bom. Vai com cuidado, por favor. Thor sentou-se novamente, como se esperasse. Mas os olhos não desgrudavam da porta dos fundos da casa do vizinho. Ele sabia. Ele sentia. Renata ligou de novo para o SAMU enquanto seu Milton subia. Alô, eu liguei mais cedo. É a casa do número 72. A gente acredita que o morador, um idoso, tenha sofrido uma queda. O cachorro dele tá desesperado. Um vizinho vai verificar por cima da parede agora. Thor deu um latido curto quando viu Milton alcançar o topo da parede. Tá vendo alguma coisa? Gritou Renata. Houve uma pausa.
O silêncio antes da resposta foi pesado como chumbo. Renata, disse o vizinho, com a voz embargada. Ele tá no chão da cozinha. Caído. Não se mexe. Mas, tá respirando, acho. Tá respirando sim. Renata levou a mão à boca, os olhos marejados. Thor soltou um uivo longo. Como se dissesse, e eu tentei o dia inteiro fazer vocês entenderem. E agora, finalmente, tinham entendido. O som do uivo de Thor ainda ecoava na mente de Renata quando ela terminou a ligação com o SAMU. Eles garantiram que uma ambulância já estava a caminho, mas pediram para ela permanecer no local e tentar verificar se o Sr. Alfredo estava consciente, sem fazer movimentos bruscos com ele. Renata tremia. O peso da responsabilidade e o medo se misturavam com uma angústia profunda por quase ter ignorado tudo aquilo. Eu devia ter escutado ele antes, murmurou para si mesma, olhando para Thor, que agora estava deitado, mas com o corpo tenso, atento à movimentação na casa ao lado. Seu Milton já havia descido da escada e estava pálido. Ele tá lá, deitado de lado, perto da pia. Parece que tentou se arrastar. Tem uma cadeira caída também. Acho que ele estava tentando levantar. Renata engoliu em seco. O cenário começava a se formar com clareza. Alfredo provavelmente caiu de manhã, e desde então estava preso ali, sem conseguir pedir ajuda, talvez sem forças para gritar. E se não fosse Thor, ele ainda estaria ali, sozinho. Invisível. A chave da casa será que tem cópia com alguém? Ela perguntou, tentando pensar rápido. A dona Marta, da esquina, já cuidou das plantas dele uma vez quando ele viajou. Pode ser que ela tenha. Renata assentiu e saiu apressada, quase correndo em direção à casa da vizinha, com Thor ao seu lado, acompanhando cada passo. Bateu palmas, chamou, e Marta, uma senhora de cabelos curtos e olhar preocupado, logo apareceu na janela. Dona Marta! Por favor, o Sr. Alfredo, ele caiu em casa. O cachorro dele começou a avisar desde cedo, e agora a gente viu ele pelo muro. O portão tá trancado. A senhora ainda tem a chave? A mulher arregalou os olhos, espantada. Ave Maria, tenho sim. Espera aí. Ela voltou correndo e, em segundos, entregava o chaveiro para Renata com mãos trêmulas. Vai, filha, corre. Eu vou atrás de vocês. Renata voltou com Thor trotando ao lado, como se ele tivesse ensaiado aquele resgate a manhã inteira. O portão lateral cedeu com um estalo. O som da tranca se abrindo pareceu ecoar como um sinal de alívio. Thor disparou na frente, entrou pela lavanderia e, com um latido, indicou a porta da cozinha. Estava apenas encostada. Renata empurrou com cuidado. A luz da tarde invadia o cômodo, iluminando a cena que ela jamais esqueceria. Já Alfredo estava no chão, de lado, o rosto contra o piso frio, uma das mãos esticadas em direção ao armário. Senhor Alfredo! Ela se aproximou com cautela. Sou eu, a Renata, tô aqui. O senhor me escuta? Houve um movimento quase imperceptível da cabeça. Os olhos dele abriram devagar, como se cada piscada custasse um esforço descomunal. Tá. A voz saiu fraca, como um sussurro arranhado, mas era o suficiente para encher o peito dela de emoção. Eu tô aqui, tá? Vai ficar tudo bem. A ambulância tá vindo. Fica deitado. Thor se aproximou devagar, deitando-se ao lado do idoso com um suspiro profundo, como se finalmente pudesse descansar. Seu Milton entrou logo depois, ofegante, com Marta atrás. Ao ver Alfredo, ela levou as mãos ao rosto, chorando silenciosamente. Meu Deus, ainda bem que vocês chegaram. Renata se ajoelhou ao lado de Alfredo, pegando sua mão gelada entre as dela. A gente chegou por causa do Thor. Foi ele quem não desistiu. Alfredo apertou levemente os dedos dela, os olhos marejados. Tá, meu, lado. Tá sim,
Tá sim, ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Ele nunca saiu. Minutos depois, o som da sirene começou a ecoar ao longe, misturando-se com o latido contido de Thor, como se ele estivesse respondendo, finalmente. Os socorristas chegaram rápido. Examinaram Alfredo, verificaram sinais vitais e começaram o procedimento de estabilização para transportá-lo. Um deles, um rapaz jovem e simpático, olhou para Renata com surpresa. Como descobriram ele aqui tão rápido? Não fomos nós. Ela sorriu, apontando para o cachorro. Foi ele. O paramédico se agachou e acariciou a cabeça de Thor. Você salvou uma vida hoje, grandão. Thor apenas fechou os olhos, satisfeito. Renata observou a cena, o coração pesado e ao mesmo tempo grato. Se tivesse ignorado o instinto de Thor por mais algumas horas, talvez o desfecho fosse outro. Aquela não foi apenas a decisão de segui-lo. Foi a decisão de confiar. E isso tinha feito toda a diferença. A ambulância estava estacionada em frente à casa do Sr. Alfredo, com a porta traseira aberta e os paramédicos concentrados no atendimento. Thor, sentado à sombra da árvore da calçada, observava tudo com atenção. Embora estivesse fisicamente parado, seu corpo vibrava de tensão contida, como se só fosse descansar de verdade quando tivesse certeza de que seu velho amigo estaria bem. Renata estava ali, ao lado da porta, o celular ainda na mão. Tinha acabado de ligar para João, explicando tudo o que tinha acontecido. A voz dele do outro lado da linha era de alívio misturado com incredulidade. Eu não tô acreditando. Ele caiu mesmo? Sim, João. Aparentemente de manhã. Tentou se arrastar até o telefone, mas não conseguiu. A gente só descobriu por causa do Thor. Houve uma pausa. O silêncio de quem entende a gravidade da situação tarde demais. E se ele não tivesse latido? Renata não respondeu. Não precisava. Ambos sabiam a resposta. Lá dentro, os paramédicos já preparavam a maca. Um deles, o mesmo que havia acariciado Thor, olhou para Renata com um semblante sério, mas aliviado. Ele tá desidratado, com um hematoma no quadril e suspeita de fratura na perna esquerda. Se tivesse passado mais algumas horas, talvez não tivesse resistido. Ele vai ficar bem? Vai, sim. Mas o tempo foi fundamental. Chegamos na hora certa. Renata levou a mão ao rosto e respirou fundo. O peso daquela frase caiu sobre ela como uma avalanche. Na hora certa. Por pouco, muito pouco, não teria sido tarde demais. Dona Marta, que permanecia ali desde a abertura do portão, se aproximou devagar, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu vi ele ontem à noite, na varanda. Tava tomando chá e mexendo num rádio velho. A gente até acenou. Eu devia ter percebido algo hoje cedo. Ninguém percebeu, Marta. Nem eu, disse Renata, com amargura na voz. Mas o Thor percebeu. Ele tentou avisar desde cedo, e eu achei que era bobagem. Cachorro sente, né? Disse a vizinha, olhando com admiração para o animal. Parece que eles têm uma linha direta com Deus. Thor deu um latido baixo, como se concordasse. Os socorristas começaram a levar Alfredo para fora. Ele estava acordado, com um lençol leve cobrindo o corpo e uma tala improvisada na perna. Quando passou pela porta, olhou para Thor e tentou esboçar um sorriso. Meu, parceiro. Renata se abaixou e disse baixinho no ouvido do cachorro. Ele tá bem. Você conseguiu, Thor. Você salvou ele. Thor abanou o rabo lentamente, mas manteve o olhar fixo no idoso sendo levado. Parecia uma despedida silenciosa, carregada de significado. O tipo de adeus que não precisa de palavras, só de presença. Enquanto a ambulância partia, os vizinhos começaram a se aglomerar. Alguns tinham ouvido os gritos, outros viram o carro do SAMU. Murmúrios tomaram conta da calçada. O Alfredo caiu? Como descobriram?
Foi o cachorro dela, o Thor. Ficou latindo sem parar desde cedo. Insistiu até que ela seguisse ele. Isso é inacreditável. Não. Isso é fidelidade. A frase veio de um senhor de boné e bengala, que morava na outra ponta da rua. Ninguém sabia seu nome, mas ele sempre aparecia quando alguma coisa importante acontecia. Olhou para Thor com um respeito silencioso, como se compreendesse algo que os outros ainda estavam tentando entender. Se tem alguém aqui que merece uma homenagem, é esse aí, disse o velho. Renata sentou-se na calçada ao lado de Thor, a mão descansando em seu pescoço quente. A gente não merecia você, sabia? Sussurrou. Ainda bem que você não desistiu da gente. Ele deitou a cabeça no colo dela e soltou um suspiro longo. O trabalho estava feito. Naquela tarde, a casa do Sr. Alfredo, sempre tão silenciosa, quase invisível aos olhos dos outros, tornou-se o centro de uma pequena comoção no bairro. Pessoas que raramente se falavam trocaram palavras, dividiram emoção, e principalmente, começaram a olhar para Thor não só como um cachorro de guarda, mas como um verdadeiro herói. E tudo começou com um latido. A ambulância desapareceu no fim da rua, deixando um rastro de silêncio e olhos marejados. Aos poucos, os vizinhos começaram a se dispersar, ainda comentando sobre o que tinham presenciado. Alguns cochichavam sobre o susto, outros se mostravam envergonhados por não terem percebido nada, mas todos, sem exceção, se emocionavam ao mencionar o nome de Thor. Renata ficou um tempo sentada na calçada, com Thor deitado ao seu lado, a cabeça apoiada na perna dela. O calor do asfalto começava a subir, e mesmo assim ele permanecia ali, imóvel, como se só fosse se permitir descansar depois de ter certeza que tudo estava mesmo resolvido. Vamos para casa, grandão? Renata perguntou, acariciando o pescoço dele com delicadeza. Thor se levantou devagar, como se cada passo agora fosse sagrado, e seguiu Renata até o portão. Antes de entrar, ele parou e olhou mais uma vez para a casa de Alfredo. Aquilo partiu o coração de Renata. Ele vai ficar bem, tá? Disse ela, como se estivesse garantindo ao cachorro que seu velho amigo voltaria logo. Ao entrar em casa, Sofia correu até eles. Mãe! E aí? O que aconteceu? Renata se agachou para ficar na altura da filha e passou a mão pelo cabelo dela. O Thor salvou o Sr. Alfredo, filha. Ele caiu em casa e não conseguia se levantar. Estava lá desde cedo. E só por causa do Thor conseguimos chegar a tempo. Sofia olhou para o cachorro com os olhos arregalados. Sério? Então ele é um herói. É sim. Nosso herói de 4 patas. Thor se deitou novamente no tapete da sala, exausto. Mais diferente da inquietação da manhã, agora seu corpo estava relaxado. A respiração pesada, o olhar calmo. Ele sabia que a missão havia sido cumprida. Mais tarde, ainda naquela noite, Renata recebeu uma ligação do hospital. Era uma enfermeira responsável pelo setor de emergência. Senhora Renata? Boa noite. Estou ligando em nome do Sr. Alfredo. Ele pediu que a senhora soubesse que está bem. Passou por exames, teve mesmo uma fratura no fêmur e vai precisar de cirurgia, mas está estável e consciente. Renata sorriu de alívio. Graças a Deus. Ele falou alguma coisa? Sim. Falou bastante. Disse que tudo isso só foi possível por causa do cachorro da senhora. Que vocês não deixaram ele morrer ali sozinho. E pediu, se possível, que trouxessem o Thor para visitá-lo quando ele puder receber visitas. Renata levou a mão ao rosto, emocionada. A gente vai sim. Assim que puder, a gente vai. Depois de desligar, ela olhou para Thor, que já cochilava profundamente, com as patas contraídas em sonhos que só ele conhecia. Você ouviu isso, amigão? Ele quer te ver. Vai querer te agradecer pessoalmente. Na manhã seguinte, a história já tinha se espalhado pelo bairro inteiro. Renata acordou com mensagens no celular,
vizinhos parando no portão para perguntar como Alfredo estava, e até uma matéria pequena publicada em um grupo de Facebook do bairro, Cão Herói salva vizinho idoso em situação crítica. Mais do que apenas a notícia, a comoção foi genuína. Pessoas começaram a compartilhar histórias de Alfredo, memórias, pequenas interações que antes pareciam irrelevantes. Ele me ajudou com o carro na chuva, escreveu um. Emprestava ferramentas como se fossem dele mesmo, disse outro. De repente, aquele senhor solitário se tornava visível, lembrado. E tudo por causa de Thor. À tarde, Renata e Sofia prepararam um kit com as coisas que Alfredo poderia precisar no hospital, e escova de dentes, chinelo, um roupão limpo, e um bilhete escrito por Sofia com uma letra meio torta, mas cheia de carinho: se cuida, vizinho. Thor tá esperando você voltar para dar mais latidos. Renata levou tudo até o hospital, entregou para a enfermeira e pediu para mandar um abraço ao idoso. A resposta foi quase imediata. Ele ficou com os olhos cheios d'água quando leu o bilhete. Disse que agora tem mais um motivo para querer se recuperar rápido. Naquela noite, Renata voltou para casa com o coração leve. No sofá, Thor dormia como se estivesse em paz pela primeira vez em dias. Sofia se deitou ao lado dele e colocou uma coberta sobre o cachorro. Ele merece tudo, mãe. Até medalha. Ele já tem algo melhor, filha. Tem nossa gratidão. E nosso amor. Do lado de fora, o céu já se escurecia. Mas dentro daquela casa, havia uma luz que vinha do silêncio, da presença, da memória do que havia sido salvo. Thor, aquele cão que não desistiu, tinha feito mais do que latir. Ele tinha gritado por uma vida. E tinha vencido. Nos dias que se seguiram ao resgate, o bairro passou a respirar um novo tipo de silêncio, não aquele silêncio indiferente, do tipo que ignora o outro, mas um silêncio cheio de escuta, de atenção. A história do Sr. Alfredo e do cachorro que o salvou virou assunto em todos os portões, padarias, salões de beleza e grupos de WhatsApp da vizinhança. Thor, que antes era visto como apenas mais um cão de quintal, agora era o Thor, o herói. Renata não esperava tanto. Mas tudo começou com um bilhete deixado na caixa de correio: obrigada por não ter ignorado o Thor. O que ele fez nos ensina muito sobre humanidade. A assinatura era de Dona Ivone, a aposentada do outro lado da rua, aquela que sempre fechava o portão correndo quando via qualquer cachorro solto. Depois veio um segundo gesto: um menino, talvez de uns 10 anos, bateu no portão e entregou um desenho. Mostrava Thor com uma capa de super-herói, e Alfredo sorrindo ao fundo. Minha professora pediu para desenharmos um herói da vida real. Eu escolhi ele. Renata segurou o choro, agradeceu com um abraço e pendurou o desenho na geladeira. Mas a comoção maior veio no fim de semana seguinte. A Associação de Moradores, que até então era mais conhecida por reclamar de buracos nas ruas e barulho nos fins de semana, resolveu organizar algo diferente. Marta, a vizinha que ajudou com a chave da casa de Alfredo, ligou para Renata. Oi, querida. A gente queria te avisar e vamos fazer uma homenagem simples pro Thor, no sábado. Aqui na Praça Pequena, perto da igreja. Leva ele, por favor. Homenagem? Ele salvou uma vida, Renata. Tem gente que não faz isso nem por um parente. A gente precisa reconhecer. No sábado à tarde, a praça estava mais cheia do que nos últimos 2 anos. Havia crianças correndo, famílias com cadeiras de praia, gente que morava ali há décadas e outras recém-chegadas. Um painel improvisado com fotos do dia do resgate foi colocado sob a árvore central. E no meio de tudo isso, lá estava Thor de banho tomado, com um lenço azul no pescoço, abanando o rabo com modéstia. Renata segurava a coleira com uma das mãos e Sofia com a outra. Ele tá tão bonito. Cochichou a menina, toda orgulhosa. Ele tá feliz. Eu sei que tá, respondeu a mãe, apertando a mão da filha. No microfone, Marta tomou a palavra, a voz emocionada. Boa tarde, vizinhos. Estamos todos aqui por um motivo muito especial e a agradecer.
Agradecer a um cachorro, sim, mas acima de tudo, a um companheiro, um guardião, um ser que nos ensinou a importância de escutar o que não é dito com palavras. As palmas foram calorosas. O Sr. Alfredo está se recuperando bem, graças à coragem do Thor. E também graças à sensibilidade da Renata, que decidiu escutar seu cachorro quando poderia tê-lo ignorado. Hoje celebramos não só o ato heróico, mas também a conexão entre humanos e animais, que às vezes enxergam o que a gente, com toda a nossa pressa e barulho, não vê. O momento mais emocionante veio quando Marta chamou Sofia ao palco improvisado. "E quem aqui desenhou o nosso herói?" Ela perguntou. Sofia subiu, corada, com o desenho na mão. Thor acompanhou, obediente, e quando chegou ao centro da praça, sentou-se como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele é o melhor amigo do Sr. Alfredo. E o melhor herói da nossa rua, disse Sofia, com o microfone trêmulo, mas firme. As palmas foram tão fortes que Thor se assustou um pouco, depois levantou e abanou o rabo, como quem agradece também. Renata, de longe, enxugava as lágrimas. O orgulho transbordava em silêncio. Thor, o cachorro que foi rejeitado uma vez, que quase foi ignorado naquela manhã insistente, agora era símbolo de empatia, de vigilância e de amor incondicional. No fim do evento, a Associação de Moradores entregou uma placa simples, feita por um marceneiro local, Thor, guardião da Rua das Palmeiras. Por sua bravura e lealdade em salvar uma vida. Foi pregada no tronco da árvore central da praça. A partir daquele dia, não era raro ver pessoas parando ali, lendo a placa, acariciando Thor quando ele passava. Alguns até tiravam fotos. Ele se tornará uma lenda do bairro e, para muitos, um lembrete vivo de que, às vezes, os maiores heróis caminham sobre quatro patas e latem quando ninguém mais está ouvindo. O tempo passou. Os dias voltaram à rotina, com seus compromissos, buzinas ao longe, tarefas escolares e jantares apressados. Mas havia algo diferente no ar daquela vizinhança. Algo que não se via, mas se sentia, uma atenção mais aguçada, um olhar mais cuidadoso, um esforço sincero para escutar o outro. E, em grande parte, isso se devia a um cachorro de pelos caramelo, olhos atentos e alma imensa chamado Thor. O Sr. Alfredo passou quase 2 meses em recuperação. A cirurgia foi bem sucedida, e, após um breve período de fisioterapia, ele voltou para casa. O retorno foi discreto, mas profundamente simbólico. Os vizinhos ajudaram com as compras, um grupo se revezou para levar comida e limpar a casa durante sua ausência, e uma senhora do prédio ao lado passou a visitá-lo regularmente para garantir que ele tomasse os remédios na hora certa. Mas a visita mais aguardada foi a de Thor. No primeiro fim de semana após o retorno de Alfredo, Renata, Sofia e Thor caminharam até a casa dele. Era fim de tarde, e o sol tingia o céu com tons de laranja e dourado. Assim que chegaram ao portão, Alfredo já os esperava sentado em uma cadeira de ferro na varanda, com um sorriso sereno no rosto. "O herói chegou", disse ele, emocionado. Thor avançou com cuidado, como se sentisse a fragilidade do amigo. Encostou o focinho nas mãos de Alfredo e ficou ali, recebendo afagos longos e silenciosos. Nenhuma palavra precisava ser dita naquele momento. Havia ali algo mais forte que a linguagem e a presença, a lealdade, a gratidão mútua. "Eu devia ter te agradecido antes", Thor, murmurou Alfredo. "Se não fosse você, eu não estaria aqui." Renata e Sofia ficaram em pé, observando os dois. A menina sorriu, segurando forte a mão da mãe. "Ele sabia, né, mãe?" Mesmo sem ver nada, ele sabia. "Sabia sim, filha. Porque tem coisas que a gente não enxerga com os olhos, é mais com o coração." Renata olhou para o cachorro e, naquele instante, sentiu um aperto no peito. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Quantas vezes ela havia ignorado os latidos, os olhares insistentes, os alertas sutis que Thor tentava dar. Quantas vezes a vida passa gritando por ajuda e a gente, ocupados demais, não escuta. Ali, diante de Alfredo e Thor,
ela entendeu de forma definitiva: os cães não falam como nós, mas falam conosco o tempo inteiro e só nos resta aprender a escutar. A história do resgate se espalhou mais do que ela esperava. Uma rádio local ligou querendo entrevistar a família. Um repórter apareceu para fazer uma matéria pequena. Até uma ONG de proteção animal entrou em contato oferecendo um check-up completo gratuito para Thor. Mas nada disso era mais importante do que o vínculo que se criava entre todos ali. A história tinha sido contada muitas vezes, mas sempre deixava os olhos marejados, porque falava de algo que toca fundo, e a vida salva por quem não tinha nenhuma obrigação além do amor. Com o tempo, Thor envelheceu. Seus passos ficaram mais lentos, os olhos começaram a ficar opacos, e ele dormia mais do que antes. Mas, mesmo assim, ainda fazia questão de passar em frente à casa de Alfredo, como parte de sua ronda matinal. Às vezes, o idoso já estava na varanda esperando. Outras, era Renata quem chamava, e ele vinha devagar, com aquela dignidade serena de quem sabe que cumpriu sua missão. Certa vez, Alfredo disse a Renata, enquanto observavam Thor deitado ao sol: "Sabe, eu vivi uma vida inteira achando que estava sozinho. E foi um cachorro que me provou o contrário." Renata sorriu. "Acho que ele veio para isso. Para mostrar para todos nós que ninguém está realmente sozinho. A gente só precisa prestar mais atenção." E assim, naquela rua comum de um bairro qualquer, com casas modestas e rotinas simples, ficou registrada uma lição que muitos levariam por toda a vida. Não importa o tamanho da criatura, nem a forma como ela se comunica. O que importa é o coração e a coragem de insistir quando ninguém mais acredita. Porque às vezes, tudo o que uma vida precisa para ser salva é que alguém escute um latido.